Olá a todos, sejam muito bem-vindos à NW Podcast especial Mês dos Advogados. Eu sou a Raimara, gestora de Legal Ops da NWADV. Hoje nós vamos tratar de um tema que está bastante em voga, né? Bastante falado, que é o Legal Ops, e como os impactos dessa área nos clientes, nos nossos clientes principalmente. Temos bastante, ao longo do mês, teremos bastante conteúdos aí, falando das nossas conexões, das nossas entregas. E hoje eu tenho o prazer de estar nessa mesa aqui com umas colegas queridas, né, muito competentes. E aí, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Raimara, pelo convite, tá? Sou Deisiane, a gestora do contrato da área de controladoria jurídica de Manaus. E muito bom falar sobre esse tema que é tão abordado. Perfeito. Obrigada, Rai, pelo convite. Meu nome é Thaís, sou controler responsável pela controladoria jurídica aqui da Matriz. Que honra, né? Estar nessa mesa. Obrigada pelo convite. Eu sou a Leslie, sou controller do Núcleo Tributário. Ótimo. Meninas, esse é um tema que vocês sabem, né? Quem conhece a gente, quem troca com a gente no dia a dia, sabe que é um tema que a gente gosta de falar, a gente fica confortável de falar. Tá todo mundo falando agora, né? Então, que legal que a gente pode falar também, tem voz aqui. A gente pode começar pela definição, mas eu acho que antes da definição do Legal Ops, para deixar para todo mundo, né, isso muito claro, porque eu acho que começar do começo às vezes parece óbvio, mas é necessário, o óbvio que precisa ser dito, né? Exato. Então, o que vocês acham? Queria, assim, pra gente começar já esse bate-papo, qual a maior confusão feita na hora de se fazer, de chegar a um conceito sobre Legal Ops? Eu acho que muito do que se confunde hoje é essa questão do que é a controladoria jurídica e do que é a área do legal, né? Eu acho. Então, existe uma confusão nesse sentido, E né? muitos enxergam, né, veem o legal como apenas uma função administrativa, né? Que é um erro, assim, né? Ver a área como uma função. E administrativa dentro de uma organização, uma empresa, um escritório. Eu concordo com as meninas, isso aí faz realmente... A controladoria já existe há bastante tempo, né? E com o legal a gente vai se aperfeiçoando, vai inovando, vai trazendo coisas que realmente diferenciam. Então, hoje, a principal característica que eu acho que tem essa confusão é se assemelhar à controladoria jurídica, Rai. Eu concordo com vocês, meninas. Eu acho que... Porque a controladoria jurídica, querendo ou não, é algo que veio primeiro, né? Está todo mundo um pouco mais familiarizado com isso, mais confortável com esse termo. E tem muita gente que começa já no legal sem ter a noção da controladoria jurídica antes. E essa confusão na prática, quando se vai implantar uma área, ela pode trazer alguns problemas, prejuízos, exatamente. Mas aí, falando do conceito propriamente dito, aí vocês me permitem, eu gosto muito de falar das 12 competências da mandala do CLOC, que, para quem não sabe, o CLOC é uma associação global de profissionais da área de Legal Ops, que define quais são as competências da área de Legal Operations. E aí, traduzindo para o português, operações legais, o CLOC, ele define essa área como sendo a área que aplica a ciência da administração, algumas técnicas da administração, ao direito, ao jurídico. Então, para o jurídico, isso tudo é muito novo. Tem coisas que nós falamos, nós aplicamos no Legal Ops, que para pessoas que fazem parte da área da administração, que fazem parte da área de contabilidade, já é muito comum se falar essas coisas. Nossa, vocês estão falando disso agora? Sim, nós estamos falando disso agora no universo jurídico. Então, a definição básica mesmo, aproveitando essa definição do CLOC, é isso. E na prática, a área de legal é uma área de gestão, né, jurídica. E aí, quando eu falo de gestão jurídica, é gestão mesmo, porque dentro das 12 competências que são apresentadas, eu tenho gestão de pessoas, eu tenho gestão de comunicação, eu tenho gestão de marketing, eu tenho gestão de fornecedores, gestão de tecnologia, tenho 12 competências, que eu não vou listar todas aqui, que eu vou ficar chata, mas e também o pessoal dá uma busca aí, né? Exato. Mas esse modelo de gestão, ele veio depois da controladoria jurídica. Por isso, essa confusão tão natural das duas áreas, eu acredito. E aí, eu costumo falar de uma definição para as duas, para separar as duas e para ficar muito claro, como se a controladoria jurídica fosse a área voltada para
o controle dos procedimentos jurídicos mesmo, do processo jurídico, de cadastro, de publicação, encerramento. Eu falo que é a operação raiz ali do jurídico, né? E o Legal Ops, eu falo que é a operação Nutella. Boa definição, tá, Raia? Exato. E eu falo isso porque ela já vem com um olhar mais macro, né? Ela não está tão ligada àquela operação jurídica, apesar o grande objetivo dela é ganhar a eficiência jurídica, né? Mas para isso, não necessariamente ela está no jurídico. Ao contrário, ela está destacada do jurídico, né? Ela tem conexão com todos os outros departamentos dessa área do negócio. E quando eu falo negócio, é não só do escritório, como uma área de um departamento jurídico numa empresa. Então, ela tem aquela tríade, e a tríade é a mesma para as duas áreas de pessoas, processos e tecnologia, né? A mesma tríade. Então, também faz as pessoas se confundirem na hora de saber o que é uma e o que é a outra, né? Então, a controladoria jurídica, também como um modelo de gestão, ela não tem a obrigação de trazer eficiência para os serviços jurídicos. Ela nasce mais como para desafogar as áreas de condução, né, de processo. Agora, a área de legal, ela já tem este objetivo, né? Então, a gente tem uma diferença muito definida já de não conseguiria fazer uma definição melhor, tá, Rai? Foi exatamente isso. A gente também concorda com tudo que você falou. E eu acho que falar sobre isso no universo de conexões jurídicas faz super sentido do Legal Ops. Porque, de fato, a gente conecta as áreas, né? Isso é uma análise que a gente tem que ter macro sobre os processos, procedimentos. Não só o que a gente fazia antigamente, que era a gestão de contrato no sentido de cadastro, encerramento. Não, agora tem que ter uma visibilidade maior para o todo, para o negócio. Então, passa a se ter uma visão mais ampla mesmo. Então, Perfeito. É isso que você falou, faz super sentido. E é bacana falar, né? Porque na controladoria jurídica, ela é formada por operadores do direito, né? E no legal, não necessariamente. Então, você acaba unindo, né, diversas formações dentro de um time, ainda que esteja, por exemplo, dentro de um escritório de advocacia. Muito bem colocado, tá? Isso é imprescindível, essa diferença que você trouxe. Sim. Eu acho que os profissionais, e aí, Leslie, você pode me complementar, os profissionais do legal, eles precisam ser multidisciplinares. Isso. Porque enquanto conexão, como bem colocado, Leslie, de outras áreas, você precisa dessas skills. Outras expertises. Né? São, os famosos híbridos, né? Os profissionais não só da área do direito, mas também ali em áreas de tecnologia, porque é necessário ali analisar dados, né? Para a gente ter os volumes, né? Das áreas de Tomar controladoria. decisões, né? E projetos também, Leslie, complementando você fala do tecnologia, mas a gente vê lá hoje na nossa casa, né? A gente não pode deixar de falar da nossa casa, né, Rai? Em que lá a gente tem pessoas que são analistas de projetos, que faz com que a gente consiga ganhar robustez e evolução nas nossas demandas. Então, essa parte que a gente tem de ser multidisciplinar faz super sentido porque a gente consiga ter características que, por vezes, os operadores de direito não têm. E tá tudo bem. Exatamente. Exato. E é legal falar até desse pedaço aqui, que é da equipe multidisciplinar, e de ser um profissional multidisciplinar, não só da equipe, e também no Nelson Williams, nós temos essa equipe que é formada por pessoas de TI, de processos e projetos, de dados, né? Então, nós temos essa gama, o prazer de poder ter uma equipe como essa, né? A honra de poder ter uma equipe como essa. Mas até a gente tem piadas internas aí, porque a gente escuta de colegas, não de colegas de lá, mas de colegas do mercado, que a gente troca bastante, né? Como pessoas de fora. Muitas vezes o próprio desconhecimento da área traz afirmativas equivocadas de que nós somos gestoras de robôs. Nós somos gestoras de planilha. E tá tudo certo. Isso, eu falo para todo mundo que isso não nos ofende. Isso só quando alguém afirma equivocadamente, sem intenção, algo como isso, como isso que eu acabei de dizer, para mim é natural, e eu falo, opa, então foi identificado que eu tenho uma habilidade ali que geralmente não se tem. Porque nós somos formados, e isso até eu vi o Paulo Silva falar, na faculdade, durante o curso, para sermos
advogados de condução de processo. Né? 5 anos, né? 5 anos fazendo isso. Ninguém diz pra mim que a primeira linha do Excel é A1. Primeira célula. Sabe? Ninguém explica que a gente tem que colocar lá os valores, fazer uma soma igual soma. Um próprio Ninguém X. ensina Ninguém pratiza, exatamente. Uma dinâmica. O que são esses termos né, dentro do direito? Então, nós não somos treinados para isso. Então, quando olham para nós, todas aqui advogadas, e falam que nós somos gestoras de robôs ou planilhas, eu falo, opa, então quer dizer que eu tenho uma skill aí que eu já desenvolvi e todo mundo tá vendo. Então, eu acho que é legal, eu me sinto honrada, assim, né? Eu acho que e eu acho que agora, não consegue. Acho que agora você manda também esse podcast para essa pessoa, para ele ouvir sobre nós, o que nós vamos falar, né, os assuntos importantes, porque conhecimento nunca é demais, já que a gente já tem essa nova habilidade. É verdade. Não, brincadeiras à parte, gente. Realmente, a gente sabe que tem algumas barreiras a serem superadas. E aí, eu já conecto com a minha segunda pergunta para vocês. Vocês acham que os profissionais hoje da área de direito, eles têm a noção do que significa essa área, dos impactos dessa área, de como essa área tem avançado? Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Mas ainda existe uma boa gama de profissionais que não tem conhecimento, não entende ainda muito o que é esse universo. Mas eu acho que o próprio mercado, ele vem trabalhando de uma forma que cada vez mais os profissionais eles vão ter que passar a entender um pouco além de uma tese jurídica, enfim. Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas ainda é algo que precisa ser disseminado, né? E é legal a gente estar aqui na Semana do Advogado justamente falando sobre isso, né? É um tema perfeito. Que eu acho que é um presente isso, né? É um presente, Eu concordo com você, Thais, quando você menciona isso. E a gente também, os escritórios de advocacia, principalmente, precisa correr para chegar nisso, porque os departamentos jurídicos já têm, né? Sim. Eles já fazem análises dos BI, já estão analíticos, estão bem à frente dos escritórios. Então, precisamos nos avançar. Nós, quanto Nelson Ilhas, já estamos à frente, porque os nossos indicadores já geram tomadas de decisão, que a gente precisa ter a robustez para chegar nesse... Inclusive, são pontos, né, de avaliação dos escritórios, né, pelas empresas. Se tem tecnologia, se, como que funciona a inteligência área, artificial, agora já artificial. Em alguns clientes importantes, ele já é um ponto de avaliação, se tem IA ou não. Super bem colocado, Deise. Eu acho que até nós, enquanto Nelson Ilhas, temos clientes que acabam, muitas vezes, provocando isso, né? E para nós é muito tranquilo, porque já é o nosso mundo ali. Então, existe até uma troca muito legal sobre esse tema. Existem clientes que a gente consegue, né? Ter uma troca. Quem for se adaptar só porque os clientes fizeram isso vai ficar muito para trás. Sim. Então, a gente tem que estar à frente de tecnologia. E uma coisa que eu percebo, Rai, é no sentido de que a gente não pode ficar acostumado, porque o mercado traz novidades o tempo inteiro. Sim. Então, o que lá atrás era inovador, talvez hoje não seja mais. Exatamente. Então, essa área do direito em si, que a gente está falando aqui, é uma área de movimento, de inquietude. Sim. Inclusive, eu acho que é uma característica que os advogados querem seguir por esse ramo, precisam ter. Ela já tá adiantando a minha terceira pergunta. Nossa, que bom. De conexão, entendeu? Alinhamento, estão todas alinhadas. A terceira pergunta é justamente essa. Quais os desafios vocês acham que os profissionais da área do direito e de outras áreas, porque lembrando que a área de legal é uma área multidisciplinar, enfrentam aí para adentrar neste universo? Assim, quais... Eu acho que o maior desafio é a resistência à mudança. Né? Nossa, e aí sim, bem colocado. A dificuldade ali no entendimento do valor agregado, né? A área, eles não conseguem identificar, né, lá na frente quais são os benefícios que eu vou ter, né, trabalhando junto com uma área de legal. Mas acho que vai muito essa questão do direito ainda ser muito tradicional. Eu acho que houve uma evolução, né? Mas a gente vem aí de uma formação muito tradicional. Então, alguns anos atrás, jamais, né, se imaginaria processo com uma implementação de automação, enfim, seria algo muito assim, você ia lá, pegava um livro para construir uma tese. Hoje, as possibilidades são infinitas, né? Então, eu acho que vai muito para esse lado. Ainda
precisa abrir a mente, né, para essa novidade. Eu acho que a resistência à mudança, ela tem que ser... Se você quer entrar na área de legal, hashtag fica a dica, esqueça resistência à mudança. Sim. Aqui as coisas mudam o tempo todo e precisam mudar, porque uma das coisas que nós precisamos fazer é olhar os processos e se os processos não estiverem rodando bem, refazer o processo e quantas vezes forem necessárias para a gente poder ganhar eficiência. Então, esse é um princípio basilar, né? De fato, de resistência à mudança. Eu acho que outras, com relação aos profissionais do direito que eu enxergo, que a maior dificuldade é de poder entender que não basta mais ser você ter ali os seus diplomas de todos, né, que a gente já aprendeu a ter. Isso. Nós precisamos ter outros cursos também. E veja que eu quero deixar muito bem registrado. Cada área com a sua devida atenção, com a sua devida habilidade. Mas estamos falando aqui, destacando os profissionais que querem adentrar no universo do Legal Ops. Sim. Então, eles precisam, e são da área do direito, eles precisam se especializar em coisas como... inteligência emocional, como análise de dados, então, assim, gestão de pessoas, porque você lida, quando você está numa área, não que você seja sendo um responsável, um gestor de uma área de condução, você não precisa saber lidar com pessoas, você também precisa. Mas é porque aqui as pessoas, elas são múltiplas, né? Então, elas têm várias experiências diferentes. Então, o desafio é um pouco maior. Eu digo que quem não é da área, né? Ao passo que quem não é da área e quer entrar na área de Legal Ops, a pessoa vai ter que se familiarizar com o direito. Com certeza. Então, assim, eu tenho uma equipe que todo mundo precisa se adaptar a alguma coisa. Minimamente, né, Rai? Minimamente. De termos, alguma coisa assim básica precisa. Exatamente. Até porque, se eu vou falar com o analista do BI, ele precisa entender o dado que eu quero enxergar, né? A informação que eu quero para tomar minha decisão. Se ele não souber o que é uma sentença procedente, às vezes ele não vai conseguir me entregar uma análise de resultado. Então, acho que a gente precisa... realmente são desafios para todos os lados aí, para quem tem interesse em navegar aí por este universo. Eu vou dizer não só quem tem interesse em navegar, porque por vezes a gente tem que fazer trocas com os gestores das áreas técnicas, né? E demonstrar para eles, e normalmente os heads já estão com esse pensamento de que uma sentença não é o suficiente de improcedência. A gente precisa dizer para o cliente quantas sentenças. Sim. Então, um resultado macro para dizer que o nosso contrato é bom, que a gente tem bons advogados, inclusive para fazer a visibilidade da sua própria área. Perfeito. Então, fazer com que as pessoas que também não querem estar na controladoria, não querem estar na nossa área, as pessoas que fazem a advocacia tradicional também entendam a importância. Então, por vezes, a gente precisa que os advogados tradicionais entendam e reconheçam quais são os benefícios do nosso trabalho. Para que isso ganhe robustez diante de todo o escritório e os demais áreas também. Eu acho que o principal é entender que um trabalho complementa o outro. Isso. Né? Então, eu acho que essa é o básico, assim. Um trabalho complementa. Então, a gente precisa dessa atuação para poder obter os resultados, sentença improcedente, enfim. Mas a gente precisa desse outro lado dos profissionais que vão demonstrar, né, esses resultados. E como demonstrar esses resultados. Exatamente, perfeito. O que vocês falaram sobre os clientes e o que vocês sentem dos clientes, os pedidos, né, das trocas, isso é resultado de várias pesquisas já feitas aí mundo afora, que comprovadamente escutaram departamentos jurídicos, ou seja, né, os jurídicos de empresas, e eles falam, óbvio que nós queremos saber se a sua tese está alinhada com o que a gente espera ou o que a gente deseja, né, entregar. Qual a nossa tese, qual é a tese que você está apresentando, se está batendo. Isso precisa estar alinhado. Mas, para além disso, os clientes querem saber quais são as suas estratégias, qual o seu plano de ação. Eles falam nestes termos conosco. E estes termos entram na área de legal. Entra na área de controladoria jurídica, a depender do nível ali de gestão que foi implantado. E aí as duas casam muito, são diferentes, estamos falando de legal, mas entra já nessa área, nessa seara. Então, os clientes, de fato, eles têm uma outra linguagem, até porque as startups com as quais nós lidamos na área de legal, vão direto nos clientes. Sim. E eles já estão adquirindo essas ferramentas, essas plataformas. Então, eles
Se ele chega pra conversar com você e você não faz isso, ele fala, mas eu já faço. Eu já faço. Exatamente. Por que você não faz? Tá desatualizado. Exatamente. E aí, implementar essa área, a gente sabe que também é um desafio, né? É uma coisa que tá... Eu sinto que nesse ecossistema do Legal Ops, muitos estudiosos da área, inclusive os do CLOB, que agora foram, né, inseridos no CLOC, eles falam que o Legal Ops é um ecossistema mesmo, porque há muita troca neste universo. E olha, eu sou prova viva. Eu acho que a Leslie participa também, nós participamos de um grupo no WhatsApp, e assim, profissionais de todos os lugares chegam, olha, eu tô precisando disso, olha, eu tô querendo... E todo mundo levanta a mão, olha, eu faço aqui eu assim. Faço dessa forma. Eu faço dessa forma, que funciona assim e tal. Há uma troca muito legal, né? Então, apesar da gente ainda estar um pouco pisando em ovos sobre como implementar, ou se há uma forma específica de implementar, claro, que depende do tamanho, depende do objetivo do lugar, né, da instituição, enfim, do escritório, do departamento. Você precisa analisar várias coisas, mas há uma... Como é que eu posso falar? Essa parceria deixa as coisas mais leves, né? Mais tranquilo. Eu acho que ninguém se sente muito apreensivo. E quando você fala de implementar, Rai, eu acho que a coisa mais importante, número 1, é a gente conhecer o que aquele negócio, o que aquele escritório precisa. Porque o teu modelo não necessariamente funciona com o meu escritório, com o meu negócio. Então, por vezes que a gente... Essas trocas é muito importante para a gente ganhar robustez e ter conhecimento macro. Perfeito. Mas é necessário ser específico quando a gente quiser falar sobre uma nova área em um determinado escritório que não exista. Não adianta pegar o espelho do que foi no Nelson Williams. E nem em outros escritórios, né? Sim, então, às vezes não vai funcionar para você. Não vai funcionar. Exato. E às vezes na condução de um mesmo cliente, né? Os grandes clientes, a gente tem muita troca com outros escritórios. Às vezes o processo funcionou de uma forma para eles e para nós funciona de outra, mas o resultado também ele é obtido, então... Até dentro da controladoria, né? O modelo que você faz de cadastro de encerramento de publicação não necessariamente vai funcionar com o meu cliente. Exato. Então, o que poderia ser padrão, né, de controladoria jurídica mesmo, não é. Não conseguiríamos fazer do mesmo jeito no legal, né? Porque vai ter que ser muito específico. Exato. E é até bom deixar claro aqui, não necessariamente a área de legal não ficará responsável por essas etapas que nós falamos da controladoria jurídica. É que uma vez que essas etapas estão no legal, elas serão mais algumas das atividades que o legal precisa entregar. Enquanto na controladoria jurídica isso é o fim. Basicamente isso, para não ficar nenhuma dúvida aqui, caso a gente tenha deixado isso. Mas já que a Daisy já iniciou essas etapas de implementação, eu concordo que a primeira etapa é mapeamento. Mapeamento de processos, mapeamento do cenário, mapeamento das pessoas que eu tenho. Porque às vezes você chega num escritório, num departamento, com a missão de implementar essa área, você já tem profissionais ali. Só que você precisa avaliar se você precisa daqueles profissionais. E eu não estou dizendo da pessoa, eu estou dizendo do perfil que o profissional tem. Sim. Né? Às vezes você... Então, uma vez que você mapeou, tá bom, eu tenho aqui essa quantidade de fornecedores, falando de departamento jurídico, eu tenho essa quantidade de fornecedores que eu tenho que administrar, de escritórios terceiros que eu preciso administrar. Quais são? Eu medi a qualidade deles? Então, quantos são? Quantos processos eu tenho na mão de cada um, né? Quais processos de trabalho? E aí, é muito legal falar sobre isso. Quando a gente fala aqui de processo num bate-papo de Legal Ops, nós falamos de uma tarefa que termina para outra começar, e isso é um encadeamento. Então, quantos processos existem ali? Estou fazendo gestão de terceiros, né? Sim. Então, assim, a gente precisa estudar. Planejar, né? Definir os objetivos, né? Eu acho que assim, primeiro, e aí falando de etapas que eu, minimamente, num cenário novo, faria. Eu mapeio. Eu mapeei, eu quero o meu segundo passo que eu faria. Aí vocês podem ver que vocês fariam, se vocês fariam diferente. Eu vou conversar com os stakeholders, eu vou conversar com os interessados. Porque, assim, essa área, e aí eu falo muito isso, ela não pode estar subordinada, eu acredito, na hierarquia da governança do local, subordinada a uma área que possa
impedir essa comunicação direta com os líderes ou a alta liderança. Muito importante essa colocação, Rai. Né? Nossa, faz super sentido. Sim. Porque eu não sei se vocês... não sei se vocês sentem isso também. Às vezes, quando a gente tem essa assinatura, né, do projeto, do que a gente tá fazendo, as coisas fluem mais naturalmente. Né? Sim. Tem trava, mais né? facilidade, exato. Não é que a gente... a intenção não é a área chegar dando ordem, mandando... Não, ao contrário. A gente só precisa ser ouvido. E às vezes você só consegue ser ouvido, para você mostrar valor daquilo que você pode entregar, você precisa ser, né? Tem uma escuta do outro lado. Só que muitas vezes, infelizmente, essa ainda é uma realidade, mas muito por conta desse mercado que está se familiarizando com tudo isso, essa escuta é um pouco mais demorada quando não se tem essa parceria, né? Quando não tem alta liderança ao lado. Então, eu minimamente garantiria que a alta liderança tá comigo. Estamos todo mundo no mesmo barco, então a gente vai. Porque se eles não entendem também, né? E aí você... não entende. Então, peraí, tem espaço pra eu minimamente explicar a importância disso? Eu acho que isso são coisas que a gente precisa. E aí, depois, uma vez visto, estamos todo mundo na mesma página, vamos traçar os objetivos para a área. Quais são os objetivos? Curto, médio e longo prazo, né? Para a área. E com os objetivos, eu consigo fazer um planejamento. Sim. Então, com o planejamento, eu olho para a equipe. E aí, quando eu olho para a equipe, eu olho para desenvolvimento, seleção, retenção, que muitas vezes eu tenho ali, de repente, um talento, e às vezes não é nem na área, é um talento que está no departamento, ou um talento que está no escritório. Peraí, esse daqui eu deixo aqui, porque vai fazer diferença. Eu vi que tem umas skills, né, diferente, umas soft skills, né, diferente. Então, vamos deixar... Eu trilharia mais ou menos, não tem uma fórmula mágica, né? Mas eu trilharia mais ou menos esse caminho. Exato. E falando em tecnologias, né, para esse caminho, elas precisam ser adequadas, né? A gente não... vamos por tecnologia porque é necessário ter tecnologia Que bom que você falou disso, Leslie, porque eu coloco a tecnologia, quando eu falo que é uma tríade, pessoas, processos e tecnologia é o último, essa foi a prova, que eu não falei da tecnologia aqui, porque a tecnologia, pra mim, ela tá tão óbvia, ela é tão óbvia na área, só se fala disso quando se fala da área, mas a área é muito mais do que tecnologia. Eu acho que é uma confusão muito comum quando se fala em automação de processos e rotinas para ganho de eficiência. Todo mundo fica apegado a contratar alguma coisa, a comprar alguma coisa, quando o seu processo de trabalho pode ser facilitado com o envio de uma planilha automática. Sim. Do Excel. Então, eu acho que a automação do processo, ela tem que ser inteligente. E a área de legal está aqui para isso. Então, de fato, para mim, a última etapa, você bem colocou, bom que você falou a última, é a parte de eu olhar, peraí, o que eu preciso automatizar aqui, o que eu preciso melhorar aqui neste processo de trabalho, o que eu consigo colocar? Eu coloco aqui uma ferramenta, eu coloco aqui um Excel, eu coloco aqui... O que eu vou colocar? O que vai funcionar, né? Para funcionar melhor e eu atingir o objetivo. Porque, de novo, é sobre o objetivo que tem que estar alinhado com o que eu vou fazer. Sim. Então, excelente. E por vezes a inovação é o que você falou. Não é uma tecnologia que vai conseguir. Ou pensar fora da caixa, como o Dr. Nelson gosta de falar, não é uma ideia mirabolante, é uma ideia criativa. Sim, que por vezes a gente sabe que a gente consegue a resolução de um problema simples, como um envio de uma planilha automático, um disparo automático de um e-mail, uma organização. Gente, por vezes a gente precisa sentar com o colaborador e organizar a sua caixa de e-mail. Sim. Então, isso não é inovação de tecnologia. Isso é você inovar no sentido de auxiliá-los em outras atividades. Então, a tecnologia é muito importante, a gente não abre mão aqui, mas ela de fato é a última. Perfeito. E quando eu falo de inovação, para mim, eu tenho uma definição de inovação muito clara na minha cabeça. Inovar é fazer diferente da forma como é feito hoje. Ponto. Isso para mim é inovar. Se eu tô mandando um comunicado de uma forma, vem alguém falar, a gente pode mandar esse comunicado de outra forma, pronto, a gente já inovou. Por isso que veio e-mail, né? Deixou de ser carta para ser e-mail. É isso, exato. É uma mesma forma de comunicação. De forma inovadora. Exato, muito bem colocado exemplo. Eu acho que a gente pode, e a gente tem que fazer isso, né? Essas automações que a gente preza tanto para ganhar eficiência, para ganhar segurança na operação, isso faz super sentido. Isso já existe há muito tempo, né? Muitas operações já rodam com algumas tecnologias e isso é um facilitador. Mas o legal faz com que a gente seja inquieto, Rai. Eu acho que faz com que, por isso, profissionais estão ganhando tanta visibilidade, a gente vê grandes CEOs importantes pensando já nessa parte, porque isso de fato faz a diferença quando você chega num negócio jurídico, porque a gente ganha
quando tem a parceria deles, a robustez, né? De você falar e o time te ouvir. Exatamente. E aí, já pegando um gancho com esse papo de implementação, quais os principais erros, assim, que vocês enxergam na hora de implementar essa área que os profissionais costumam cometer? Acho que é a falta do envolvimento dos interessados, né? Boa, essa também, eu também acho. Eu acho modelo pronto. Modelo pronto. Modelo pronto. Modelo legal, pronto. Esse também. É. O modelo pronto é aquele negócio, né? Nossa, deu tão certo lá em tal escritório. Vou fazer isso, vai dar certo. Não vou contratar uma assessoria. Pra que uma assessoria? Pra me quê? Um profissional da área. Não, eu vou pegar o modelo que deu certo no escritório de fulaninho. Vou Sim, aplicar Vou aqui. aplicar aqui. E tem que entender o negócio, né? Para quem isso. você vai aplicar. E a Porque é falta isso, o de- modelo nem sempre vai ser efetivo ali. É isso. Né? Exatamente. E quando se tem já, né, áreas envolvidas, um modelo que se adequa e tem que treinar as pessoas. Exato. Porque a ausência de treinamento também é um Mas erro. eu destacaria uma coisa que é muito comum. E, assim, um erro muito... realmente, eu acho que comum é a palavra mais fácil de dizer no momento da implementação. As pessoas colocam a tecnologia primeiro. Sim. Elas não mapeiam o processo, elas não reveem o que precisa ser revisto, não olham para as pessoas e aí elas já saem automatizando. E tem uma gestora que a gente admira muito no escritório, que ela fala uma frase que, assim, eu levo para a vida, com a doutora Ariane, né? A gente pode até citá-la aqui. Que ela fala, quando você não mapeia os processos, você já entra logo automatizando a rotina, já entra com a tecnologia, você está automatizando o caos. Sim. Muitas vezes. Então, isto vira um terror, né? Na vida de qualquer profissional. Você entra lá para resolver e você piora. Você deixa as pessoas com burnout. Porque você acaba escalando aquele problema que era, às Que vezes, vai ser já muito tava mais sufocante. rápido, né? A automação Porque vai fazer o problema mais rápido Exatamente, do que... vai ganhar escala. Né? Então, assim, eu acho que esse, para mim, é um erro mais comum. E aí... falando de objetivos, assim, não objetivos, mas eu acho que de ganhos, de benefícios. O que vocês acham que são os benefícios? O Legal Ops leva que tipo de benefícios para os escritórios e para os departamentos jurídicos? Que é uma melhor gestão de risco, né? É um com grande ganho aí para os escritórios também. Quando a gente coloca também automações certas e adequadas, a gente reduz custo, né? Porque às vezes eu tenho várias automações fazendo a mesma coisa, né? Eu não tenho esse mapa de fornecedores, esse mapa de necessidade da minha equipe, né? E aí a gente reduz custo com isso também e melhora ali a eficiência operacional. Os advogados podem, né, se concentrar em coisas criativas, né? E coisas repetitivas a gente deixa para as automações. Os profissionais conseguem focar ali em questões mais estratégicas, né? Mais delicadas. E aí a gente consegue automatizar aí alguns processos de trabalho que muitas vezes são repetitivos, né? Então a gente acaba direcionando o foco ali do profissional para que ele possa desempenhar atividades que são, né, mais detalhadas ali, que tem uma necessidade aí de uma análise mais técnica mesmo, né? Perfeito. Eu falo... Pode, por favor, hein? Aqui, a gente tá numa mesa que tem gente que fala muito. Fala. Então, muito. Desculpe qualquer coisa. Não, eu acho que é importante, Rai, pensar também que ver a rentabilidade, né? A rentabilidade do contrato, isso é importante a gente pensar no quanto isso vai ter um ganho para o escritório ou para a área jurídica mesmo. Porque, por vezes, a gente tá com aquele contrato defasado e que só por meio dos indicadores que a gente vai conseguir ter essa informação. Então, é com base nos nossos dados, é com base que a gente ganha informação e tem conhecimento dos problemas. Não adianta a gente ficar pensando que está tudo bem, sendo que o contrato é um contrato deficitário. Perfeito. Então, a gente precisa estar com os problemas, os mapeamentos de risco, tá tudo muito bem definido. Então, tem que estar na mesa todos os problemas para a gente saber como tratá-los. Exato. Sim. Eu digo que os principais ganhos, assim, que a área pode levar para algum departamento, para o escritório, primeiro, a primeira coisa eu sempre falo, ela entra como parceiro do negócio. Ela entra para entender
para que caminho este escritório ou este departamento, em que caminho ele está trilhando, onde ele quer chegar, onde a empresa quer chegar. Então, eu preciso, se eu vou ter gestão financeira, se eu vou ter gestão de marketing, se eu vou ter gestão de pessoas, que são todas essas competências da Mandala, eu sei, então, eu sou envolvido, estou intrinsecamente envolvido com o negócio. Então, a primeira coisa é você ganha um parceiro de negócio. Eu acho que a segunda coisa é você acaba tendo no seu time pessoas que obrigatoriamente, porque a área exige isso, obrigatoriamente precisam desenvolver outras habilidades. Este é um outro ganho. Outro ganho é você consegue deixar o seu jurídico focado no que ele tem que focar, Sim. que é o que você falou. Outro ganho é o que a Leslie falou. De economia, a Daisy bem complementou, você acaba tendo uma economia, e não é uma economia só de como é que eu posso falar? Não é uma análise pura, exclusiva de análise de rentabilidade, isso foi um grande exemplo, mas a gente consegue verificar se o que a gente está fazendo precisa ser feito dessa maneira e se o que a gente está fazendo está tão caro. Por que está tão caro? Por que a gente está gastando, investindo nisso? Às vezes não é que... E aí é uma coisa muito bacana, que às vezes não é que você vai deixar de investir, você vai trocar o tipo do seu investimento. E isso é uma análise que entra também com a ajuda do legal. Então, assim, e também eu destaco como outra característica, outro benefício, a abertura para inovação. Porque essa área, ela é a abertura para inovação. Então, a área de legal, ela abre as portas da inovação. É através dela que, como bem colocou, a gente vai pensar fora da caixa. As outras áreas têm as obrigações dela já. A área de legal, ela tem isso como objetivo. Ela precisa pensar fora da caixa. Por isso que tem que ter essa intersecção com essas outras áreas, né? RH, TI, financeiro, por vezes, para ter essa troca e esse ganho. Sim. Não adianta a gente estar só, como era antes, controladoria focada apenas em processo, no sentido processo mesmo, judicial, Sim. que não pensar no todo. Exato. Porque o todo é que faz a gente conseguir pensar toda a análise dessa estrutura, todo Sim. o escritório. Sim, ótimo. E isso tem a ver com um dos objetivos da área, porque o objetivo da área, os seus processos, eles precisam ser definidos, eles precisam ser escaláveis. Então, se os meus processos de trabalho precisam ser escaláveis, se o RH, o departamento de pessoas, precisa implantar alguma coisa no escritório, no departamento, ou que vai impactar o departamento, a área de legal vem vamos analisar essa escalabilidade, né? Vamos analisar se este projeto aqui vai casar com estas pessoas aqui, com esses processos de trabalho, se não der, como a gente vai conectar? A gente conversa muito sobre isso, né, Rai? Sim, total. Parece que eu já te ouvi algumas vezes falando sobre isso. Mas é sempre bom ouvir isso, porque de fato faz muito sentido estar ligado com as áreas. E quando você fala de escalabilidade, vem na minha cabeça startup. Sim. E aí é bacana saber que o jurídico, que a gente está inovando a tal ponto de conseguir pensar novas ideias. A inovação está nisso também, né? Exato. E é por isso que a gente sabe que as startups ganharam estão muito à frente, uma visibilidade muito maior do que a gente, porque eles entenderam que isso é a chave, é a virada de chave. Então, a gente trazer isso para o nosso universo faz super sentido e a gente consegue vender a nossa área, né? Sim. Esse é um outro ponto. Aí a gente entra com esse sempre, né, Rai? Exatamente. Essa parte do processo de compreensão da área também tem este pedaço, que é de não enxergar essa área apenas como uma área custosa. Isso. Ela é uma área, como todas as outras, também comercial. Ela também tem produtos que podem ser advindos dela. Só que... Nelson, ele sabe disso, hein? Nós sabemos muito bem. Depois a gente entrega o cartão. Mas é sobre isso. A gente precisa... ela é uma área tão importante quanto as demais. Ela só é nova e a gente tá tendo o prazer de poder falar e disseminar e trabalhar nela, né? É realmente um prazer pra gente. E sobre tendência, assim, da área, o que vocês acham que são... Inteligência artificial, acho que esse é um negócio legal, né? Super em alta. Quando vocês falam de legal ops e inteligência artificial e colocam tendência no meio desses dois aí, o que vocês me falam disso? Eu acho que ela é uma realidade e a tendência é crescer mais ainda. Perfeito. É isso, eu também acho. Acho que tendência é aquilo pro futuro. Isso aqui a gente já tá vivendo, né? Já tá vivendo, já tá em alta. Agora, eu só tenho um ponto pra falar de inteligência artificial, que aí, aqui vocês sabem, que vocês me conhecem.
Eu acredito, eu acho muito necessário, mas eu acho que assim como todos os outros pontos que nós precisamos avaliar, mapear, nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela na hora de implementar ou de abrir a boca para dizer eu tenho, né? Que eu acho que agora é aquela coisa, né? Todo mundo quer ter, mas entender poucos. Eu quero só dizer que eu tenho inteligência artificial, porque tá todo mundo dizendo que eu tenho que ter, mas Faz sentido. Faz sentido? São tipos de perguntas que o LegalOps pergunta. Faz sentido a gente ter esse investimento. Exato. É agora que a gente precisa. Não significa que você nunca vai ter. Mas às vezes você precisa de outras coisas antes de chegar lá. Porque quando você chegar lá, você vai chegar completo, você vai chegar preparado, né? Perfeito. Eu acho que essa reflexão, esse tipo de pergunta é o que a gente tem que fazer. E eu acho que também tem uma outra questão. Onde aplicar, né? Não é em tudo que você vai aplicar a inteligência. Exatamente. Né? Quais são os processos de trabalho que, de fato, eu posso, né, devo aplicar a inteligência? Isso acho que é uma coisa importante a se pensar. Perfeito. E o que vocês acham que a gente pode esperar do mercado, assim, pensando em nível de LegalOps? Eu acho que é uma área que tende cada vez mais a ser conhecida e crescer, assim. É uma coisa que eu acho que de uns anos para cá veio surgindo e vai ganhar muita força, assim. E a hora que as pessoas entenderem, né, o quanto que isso traz de benefício para o negócio, aí eu acho que realmente né? vai ser uma virada, assim. É uma viradinha de chave. Eu acho. Eu acho que é o direito mudando, né? Exato. É uma nova cara para o direito. Exato. E o uso intensivo de dados, né, te ajuda nas tomadas de decisões, né? Não ajuda, é necessário. É isso, né? esse é outro ponto. Leslie só tá no lá. Como é que eu Aqui, posso falar, Juliana. gente? Felicidade. Felicidade, gatilho. É a convivência. É isso. Não, o dado, isso é muito, muito importante a gente falar aqui nessa mesa. Todo mundo fala de análise de dados. Vamos fazer análise de dados. Gente, vamos falar de dados. Dados são extremamente importantes e através dos dados com o LegalOps a gente consegue tomar decisões. Mas nós temos etapas a serem cumpridas. Como está o seu dado? Você já olhou para o seu dado? Eu tenho que fazer uma extração do dado, uma limpeza do dado, uma análise do dado. Depois eu preciso imputá-lo em algum lugar para eu poder enxergar o dado. E a partir de enxergar este dado de maneira fácil, eu preciso saber se eu tenho informação. Porque às vezes aquele dado que eu tenho não me traz nenhuma informação. Eu falo muito isso na equipe. Eu falo, não me adianta trazer gráfico de pizza, nem barra. Bonito. Me traga uma informação. Se eu não tiver uma informação nesse gráfico, você só pegou o dado e deixou ele em desenho. Né? Então, acho que essa coisa talvez a tendência com essa área é as pessoas compreenderem melhor essa questão do dado e tomada de decisão. Eu não consigo tomar a decisão se eu não tiver uma informação. E a informação, ela parte do dado, mas ela não é o dado pura e simplesmente. Sim. Mas total. Em troca com outros colegas da área, porque como você falou, a gente troca muito, né? Sim. Uma colega perguntou, Deise, eu consigo fazer um BI com base numa planilha do Excel? Eu falei, se a planilha tiver com os dados corretos, a gente consegue ter várias tomadas de decisão. Não necessariamente precisa vir de um sistema, né? De algo que a gente consiga ter automático, como nós temos. Mas se a informação tá correta, então, não sei se tá fazendo bem feito. Então, cancela. Não vai adiantar de nada. Vamos conversar e vamos voltar a corrigir os dados para que a gente tenha, de fato, uma análise correta. Para a gente ter uma tomada de direção. Senão você vai demitir, contratar, você vai fazer análises vagas. E é muito legal isso, porque quando, de fato, esse início aqui da área, das pessoas discutirem, e deixando bem claro, tá, gente? Esse início falando no Brasil, tem uns 5, 6 anos no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente já fala disso há mais de 10 anos, tá? Em LegalOps. Isso aqui é recente para nós. Mas, falando de BI, Business Intelligence, todo mundo, quando você fala a palavra BI, você pensa no quê? Gráfico, sei lá, fazendo desenho. Isso não é BI, isso é uma ferramenta de BI. E isso, eu costumo dizer para as pessoas, o que você quer? Eu quero um BI. Calma. Você quer uma ferramenta de BI ou você quer o BI? Porque o Business Intelligence, ele pode ser, por exemplo, o seu João, que ele tem uma quitanda e ele anota todas as mercadorias dele e valores que ele tem, todas as entradas e saídas.
E ele faz todo a tabelinha dele, ele faz todo o cálculo dele. E ao final do mês, com as entradas e saídas, ele define quantas mercadorias ele vai utilizar. Isso é Business Intelligence. Isso que ele faz é BI. Ele só não tem uma ferramenta de BI para ver isso graficamente, para ver isso, para ter isso como visual, entende? Então, assim, até estes termos, eles precisam ser melhor compreendidos, né? Pelas pessoas, para que elas querem... É o que eu falo, todo mundo querendo tudo. Pouca gente querendo entender esse tudo, né? Que eu acho que é o... Mas, assim... Vamos chegar lá, como todo mundo chega em todos os lugares. Nós já chegamos, nós nos antecipamos, né, nisso. Mas... Que não foi fácil, né, Rai? Por vezes, as pessoas que estão... Tem que estudar muito para poder conseguir. Porque, como você falou, lá fora já está há muito tempo. Aqui faz pouco tempo, mas já evoluiu muito. Sim. Então, para conseguir ter essas análises, essas decisões, tudo isso precisa tá antenado. Exato. Por isso que toda hora eu falo sobre a inovação e sobre a mudança constante. Que para essa área, como para o todo, a gente precisa estar em constante estudo e análise de o que tá em alta. Faz sentido para o meu negócio? Para poder estar realmente casando com todas as informações. É uma área interessante por conta disso, né? Você está sempre estudando, sempre buscando novas soluções também. E é muito legal isso. E é isso, meninos. Eu acho que a gente falou bastante, né? Deu pra... Eu ficaria com vocês sabem, o dia inteiro falando sobre isso, que eu sou uma apaixonada pela área. Vocês também, então eu não chamei pessoas que não gostassem, né? Pra não dar uma caída aqui no helicóptero. Inclusive, obrigada, viu, Rai, pelo convite. É sempre muito enriquecedor conversar com vocês. A gente já faz essa troca diariamente. A gente tem... Eu até comentei que a gente podia ter um momento do café. Pra que a gente troque. Mas nada melhor do que aqui, um podcast eu falando sugiro sobre um momento conexões. Do vinho, desculpa, gente. Mas pode ser o momento que vocês quiserem. Mas obrigada. Eu quero agradecer a participação de todos vocês também no podcast com a gente. Continue acompanhando todos os conteúdos que o NW vai soltar aí durante esse mês de agosto, né? Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Tem muito material legal. E contem com a gente, né? Até logo. Sim.